que a gente pode comer? Obviamente eu não trouxe todos os alimentos, né? Porque nós temos uma variedade imensa de alimentos que a gente pode consumir. Basicamente, todas as folhas, legumes, sempre a gente opta pelos mais baixos em carboidrato. Quando se fala em low carb, as pessoas dizem, né? Eu tirei todo o carboidrato da minha dieta. A low carb não é zero carboidrato, ela é baixo carboidrato. Então, a gama de legumes que nós temos tem carboidratos. E não só os legumes, como os derivados, as farinhas, tudo tem carboidrato, tá, gente? Então, a gente aprende a se alimentar de forma inteligente, fazendo trocas. Uma das trocas que eu sempre falo é da abóbora, né? A abobrinha, ela tem bem menos carboidrato do que a abóbora. Mas mesmo assim, eu costumo dizer que ainda cabe a abóbora no período de emagrecimento, desde que você entenda uma coisa. Vou explicar. A abobrinha, por ser mais baixo em carboidrato, quando você vai fazer uma refeição, você pode incluir ela e mais algum legume. Vamos pôr uma vagem, tá? Você inclui a abobrinha, a vagem, sei lá, um agrião, uma folha, né? E a tua proteína. Quando você vai consumir abóbora, essa que eu trouxe aqui é a cabotiá, mas tem a paulista, todas aquelas que forem alaranjadas ou amarelas por dentro, elas têm mais carboidrato, tá? Diferente dessa aqui que é verde bem clarinho, quase branco por dentro, tá? Quando eu consumo essa aqui, eu consumo lá uma vez, 2 vezes na semana, mas aí ao invés de misturar com outro carboidrato, que seria a vagem, por exemplo, e mais a minha proteína, eu como apenas ela com a minha proteína e escolho uma folha para incluir. Então, eu não misturo mais nenhum carboidrato nessa refeição, tá? Dessa forma, você consegue equilibrar. E aí, nós temos algumas exceções. Fala-se que não entra na low carb raízes e tubérculos, né? Porém, o rabanete e o nabo, eles são exceções, tá? E eles entram, sim, no período de emagrecimento. Aí muitas pessoas falam, tá, Angélica, mas vocês falam, então, comida de verdade. Todos os legumes entram, e aí, falando, né, de raízes e tubérculos, a cenoura, por exemplo, e a beterraba, além delas terem um pouco mais de carboidrato, o índice glicêmico delas também são maiores, comparado, por exemplo, com a abobrinha e com a vagem, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai optar por deixar esses alimentos para a fase de manutenção de peso ou, quando usar, fazer da mesma forma que eu falei da abóbora. Você vai usar uma cenoura, dá uma raladinha na cenoura, prefira ela crua, tá? Dá uma raladinha na cenoura, salpica em cima da tua salada, assim como a beterraba. Não vai comer uma beterraba inteira, não come uma cenoura inteira. Ela entraria quase como um colorido, um temperinho ali na tua salada, se você optar por usar ela no período de emagrecimento, tá? No geral, todas as folhas entram. Eu recomendo muito, né, a couve, e aí a gente tem algumas variações dela, tá? Mas a couve é excelente. A gente pode, para facilitar, né, quem é minha aluna, eu passo lá as dicas de organização e de planejamento, mas ela é um coringa, porque a gente pode congelar. Então, por exemplo, né? Agora vocês estão vendo todos os alimentos aqui, mas depois eu vou higienizar elas e vou cortar. Eu corto elas em filetinhas e aí eu congelo, já na porção ideal para ser utilizada naquele momento. Quando eu vou utilizar, eu retiro do freezer, coloco uma manteiga
ali na frigideira e preparo ela rapidamente, tá? Os legumes que eu mais gosto também dentro de toda, né, essa dinâmica é o chuchu, que ele é muito versátil, pepino, tá? Você pode usar esse ou aquele outro mais fininho, acho que é japonês, se eu não me engano. A vagem, tá? O cuidado que a gente tem que ter é que a ervilha, ela não entra, tá? Dentro de uma alimentação low carb, porém a vagem entra. E aí entra essa, tem aquela outra, uma outra que é mais chatinha, tá? Tem algumas variações, todas elas entram, tá? Aí as folhas no geral, né? Aqui eu tenho o agrião, tem o espinafre, tem a couve manteiga que eu já mostrei para vocês. Aqui tem uma alface crespa, também tem uma alface americana. De uma forma geral, gente, é comida de verdade. Aí vamos falar das frutas. Eu acabei não pegando hoje porque não achei na feira, mas as melhores frutas que a gente tem para consumir no período de emagrecimento são as frutas com menos açúcar. O açúcar da fruta ele se chama frutose e também tem o alto índice glicêmico, né? Que a grande maioria das frutas tem. Então, as ideais são o abacate, o coco, todas as frutas vermelhas, o morango, a amora, todas essas frutas são ok, tá? Para o período de emagrecimento. Aqui eu trouxe apenas o abacate, já tá bem feinho, porque ele já tá... Eu preciso comer ele hoje. Mas o abacate, além dele não ter açúcar, né? Ele tem bastante gordura, então ele te dá muita saciedade. E aí, depois de falarmos, né, dos legumes como um todo, das folhas, né? Falei também dos tubérculos. Aqui eu tenho uma batata doce. Essa aqui, gente, é para o período de manutenção de peso. Quando que é a manutenção de peso, Angélica? Quando eu já cheguei no meu peso ideal. Aí eu posso incluir as raízes, os tubérculos e toda a gama de frutas com moderação, tá? Aí nós temos também a cebola, tá? A cebola, gente, apesar de você olhar para ela assim e achar ela muito inofensiva, ela tem bastante carboidrato, tá? Então, a cebola não é para você pegar 2 cebolas e colocar como salada. No emagrecimento, você também tem que cuidar com a cebola. Para vocês terem uma noção, numa dieta cetogênica, ela é calculada, já porque ela tem bastante carboidrato, tá? Então, cuidem com a cebola. Eu costumo usar ela nos molhos, mas eu não costumo usar para comer ela crua, né? Na salada, porque eu acho que não compensa. E aí, dentro das proteínas, absolutamente todas as carnes, seja de vaca, de coelho, de porco, de galinha, todas as proteínas entram. E uma fonte de proteína e gordura também são os ovos, tá? Os ovos, todos eles também. Ovos de galinha, de pato, aquele outro pequenininho, codorna, enfim, todos os ovos entram, tá? E aí depois a gente tem as fontes de gordura. Fontes de gorduras, quando a gente fala em fontes de gordura, as pessoas pensam, mas gordura não faz mal? Sim, existem as gorduras que fazem mal, mas existem as gorduras naturais, tá? Que não são fabricadas. Um exemplo dela, e a que eu mais uso de todas elas, é a manteiga, tá? Aqui eu encontro manteiga de garrafa, que é essa aqui. Ela é apenas o creme de leite, tá? Então, eu, Angélica, praticamente preparo todos os meus legumes nela. Praticamente todos, tá? E aí, depois você tem o azeite, né?
o azeite de oliva. E aí você tome cuidado quando você for comprar para olhar os ingredientes, desculpa, porque tem muitos azeites que inclusive são até de vidro, tudo bonitinho, mas que são muito mais óleo de soja do que azeite. Então procure encontrar o azeite. Então essa aqui é uma fonte de gordura, esta é uma fonte de gordura. Nós temos o óleo de coco também, que é uma fonte de gordura, tá? E aí você também, quando for comprar óleos, ingredientes, esse meu aqui é o extra virgem, né? Mas tem o óleo de coco que ele é sem sabor também, tá? Que também você pode usar. Aqui eu tenho essas 3 fontes, mas nós ainda temos a gordura da banha do porco, tá? Que você pode utilizar também. Pode comprar? O ideal é que a gente faça. Como que a gente faz? Com a barriga do porco, tá? Aquele torresmo que a gente faz, além de você ter o torresmo, você consegue fazer a banha do porco também, tá? Mas você pode comprar também. Já existem várias banhas no mercado que são ok. Então, novamente, olhe os ingredientes, tá? E aí, né, que eu já falei de todos os legumes, as folhas, vamos passar para alguns outros alimentos que não são dessa categoria. E esses alimentos que eu vou trazer aqui para vocês, eles são para uso eventual. Como assim, Angélica, para uso eventual? Que não é para ser usado todos os dias, tá? Então, por exemplo, quem é minha aluna sabe, né? Eu passo lá a receita de um bolinho ou de um panini, enfim. Mas uma das coisas que eu sempre friso, não é para você sair de uma alimentação tradicional, onde você tirou o bolo, o pão e introduzir o pão e o bolo low carb todo dia. Porque você vai ter uma perda de peso muito menor do que quem ficar nisso aqui, ó. Que a gente costuma dizer o que? Bicho e planta, tá? Então, não que você não possa fazer uma receita, mas quanto menos você fizer, mais resultados você terá, tá? E aí, dentro desses outros alimentos aqui, eu quero trazer algumas dicas para vocês agora, tá? Por exemplo, a canela. Isso aqui você pode usar todos os dias, tá? Não tem problema nenhum. Se você não tiver nenhuma contraindicação, você pode usar. Eu sempre recomendo que vocês peguem a em pau. Se você for pegar a em pó, pelo amor de Deus, olhe os ingredientes, que a grande maioria hoje, inclusive, tem açúcar. Açúcar, amido, para quê, gente? A indústria usa esses produtos para que possa baratear o alimento que ela tá te oferecendo e não só baratear, como aumentar esse produto. Então, percebam que agora, daqui para frente, se você quer ser uma pessoa saudável, o ideal é que você aprenda a ler os ingredientes, tá? Outra coisa, esse aqui eu uso muito, né? E as meninas sempre me perguntam. Esse aqui, ó, é o chimichurri, tá? Ele é um mix de temperos. E aí eu vou falar para vocês os ingredientes que tem aqui. Tem orégano, salsa, cebolinha, manjericão, alho, cebola, pimentão, tomate, mostarda, louro, noz moscada. Tudo isso tá aqui dentro, ó, gente. Ele é um mix de temperos, tá? E aí, esse aqui é o que eu mais uso. Só aí você vai ter cuidado, porque tem sempre, né, as pegadinhas. Então, deixa eu pôr aqui para você ver o nome. Esse aqui até, esse frasco é dessa marca, mas esse aqui eu comprei a granel, tá? E aí, quando você for comprar, você tome cuidado. Tem temperos tipo Sazon, eles falam, acho que é Edu Guedes, Ana Maria Braga. Esses temperos não servem. Todos eles têm adição do que não presta, tá? No Sazon nem se fala, né? Mas tanto esse Ana Maria Braga, esse Edu Guedes, tem amido para aumentar e tem coisas que
não são legais. Então, cuide, tá? Como eu mostrei aqui para vocês, olhe os ingredientes. Você olhou os ingredientes, tá ok? Ok, então eu vou levar. Se não, deixa. Eu não trouxe aqui porque eu não tenho o hábito de usar, tá? Mas gelatina, por exemplo, gelatina apenas aquela sem sabor. Que aí você vai fazer da forma que tá dizendo lá, e aí você vai acrescentar alguma fruta da tua preferência. Nem diet, nem light, nem zero, nada dessas entram, meninas. Por que que não entram? Porque todas essas vão ter adoçantes artificiais, que são adoçantes dos quais a gente não utiliza. Falando em adoçantes, eu já vou trazer um exemplo aqui para vocês. Quem é minha aluna recebe, né, as diferenças lá dos adoçantes. E aí, quando você vai no mercado, você escutou que pode estévia. Aí você olha assim, estévia, passa a mão e não olha os ingredientes. Precisa olhar, porque o que acontece? Novamente, a indústria percebeu que o povo estava querendo ser mais saudável, então eles investem, né, na propaganda. Aí você vai ver, esse aqui, ele tá dizendo ali, ó, 100% estévia. O que quer dizer isso? Ele é de estévia. Ele é 100% estévia. Vão ter muitas marcas que vão estar escrito assim, com estévia. Por que com estévia? Porque com estévia tem outras tranqueiras por trás. Novamente para baratear. E aí vai ter sucralose, vai ter aspartame, que são adoçantes ruins. Então, quando você for olhar o teu adoçante, cuide para que seja 100% estévia, 100% natural, tá? E aí, além de estar escrito aqui, você vai olhar nos ingredientes, tá bom? Então, percebam, adoçantes, eu sempre recomendo esse aqui, porque ele não deixa, ele não tô ganhando nada deles, mas tudo bem. Ele não deixa gosto residual, como algumas marcas que tem por aí. E aí, dentro dos adoçantes, além desse, né, a gente pode o eritritol, a talmatina e o xilitol. Mas eu acabei, como eu utilizo muito pouco, eu nem tenho aqui, tá? Aí depois, vinagre. Para quem gosta de vinagre, eu sempre recomendo que você compre o vinagre orgânico de maçã. É um dos melhores que a gente tem. Então, cuidado com esses vinagres que tem, tá? No supermercado. Tente comprar um orgânico. Quando eu tinha o kombucha, eu fazia. E agora acabei desistindo dele, não faço mais. Então, eu utilizo o de maçã. Dentro dos chás, gente, das opções de chás, o que eu indico? Pode tomar aqueles de saquinho? Pode, desde que você olhe os ingredientes, tá? E se for apenas o chá. Mas eu tenho aqui em casa até, tá? Algumas versões, mas eu sempre prefiro ainda apostar no puro, tá? Aí eu vou lá, compro a granel e chego em casa e coloco. Ó, por exemplo, aqui, ó. Esse aqui é puro, tá? E ele esse aqui é o de camomila, tá? Aqui eu tenho um mix também, que é apenas as folhas, que é aqui ó, de moringa e de amora. Aí aqui mais eu tenho o hibisco, ó, também. E aí, gente, sobre os chás, quem é minha aluna sabe que eu sou bem chata para questão de chá. Eu nunca indico chá. Por quê, gente? Porque chá é um medicamento. Ai, Angélica, mas é natural. Sim, ele é natural, mas ele serve para... Ele tem um fim, né? E se nós pensarmos lá nas décadas, milhões de anos atrás, não existia prateleira, não existia farmácia. Ao que eles recorriam? Aos chás, quando eles ficavam doentes. Então, todo chá tem propriedades medicinais. Então, todo chá tem sua indicação e contraindicação.
Então, quem vai poder dizer se você vai tomar hibisco ou não? Não sou eu. Não é a blogueira lá que te mente, que faz perder barriga. Gente, nada. Coloquem isso na cabeça de vocês. Absolutamente nenhum chá faz vocês emagrecerem. O que faz vocês emagrecerem é a dieta. Isso aqui ajuda? Ajuda. Tem benefício? Tem benefício, mas não de emagrecimento. Experimenta tomar um chá de hibisco, comer de forma errada e ficar sentada no sofá para você ver se você vai ter algum benefício. Nenhum, tá? Então, os chás têm benefício sim, mas não de emagrecimento. Então, a primeira coisa é você saber, antes de tomar, quais são as indicações da camomila. Ok, eu vi as indicações. Agora, eu quero saber quais são as contraindicações, para quem ela não é indicada. Aí você vai ver lá. Aí você vai ver o teu quadro de saúde. Se você tem problema de pressão, se não tem, se tem algum problema de fígado, enfim, gente. O chá é vocês que vão determinar quais vocês vão tomar, tá? E aí, a quantidade, sempre se fala em no máximo 3 xícaras ao dia, tá? Depois do chá, vamos falar um pouquinho das farinhas. As nossas farinhas, elas não têm glúten. Então, é por isso que muitas pessoas, né, acabam fazendo algumas receitas e desistem, porque não dá certo. Nós temos 2 misturas que podem ser substituídas pelo glúten, tá? Que vão dar... O glúten, na verdade, gente, tem a função de dar essa liga na massa. Sabe aquela liga que tem na farinha de trigo? As farinhas sem glúten não acontece isso. E para que ocorra isso, então, a gente pode usar o psyllium, tá? O psyllium, ela é uma fibra. Ó. Ela é uma fibra. E aí, o psyllium você pode, inclusive, usar quando você for comer o teu iogurte, quando você for comer o teu abacate, porque ele expande no teu estômago. Então, ele é muito usado no emagrecimento justamente por isso, porque ele dá muita saciedade e ele é rico em fibras. E também para quem tem problemas de intestino preso, ele ajuda bastante, tá? Mas aqui falando em termos de receita, o psyllium e a goma xantana, elas servem para isso, tá? A goma xantana é um pozinho bem fininho, ó. Ela parece quase uma maisena, gente, tá? E aí a goma xantana também, ela dá volume e espessura nas massas. Então, quando você for fazer um bolo, alguma coisa, você quiser, né, que tenha essa estrutura mais parecida, você vai precisar optar por uma das duas, para incluir na tua receita, tá? E aí, agora eu vou falar da polêmica, né, que é a aveia. A aveia, ela não entra na low carb, tá, gente? Por quê? Muitos nutricionistas, muitas pessoas vão vir dizer para vocês que não, que ela entra porque ela é rica em fibras. Nós temos vários alimentos que são ricos em fibra e que não tem o índice glicêmico que a aveia tem. Então, nem aveia, nem flocos, nada disso entra. O único que entra é o farelo de aveia sem glúten, tá? E aí, é esse aqui, tá? Aí, novamente, é a mesma comparação da abóbora. Ele também tem carboidratos consideráveis. Então, não é para ficar fazendo mingauzinho de farelo de aveia, não é para ficar fazendo pãozinho de farelo de aveia todos os dias. Ela é para ser usado muito eventualmente, tá? Aí depois tem
Ah, esse aqui eu não falei, que era junto com os temperos. Esse aqui eu uso bastante, as pessoas costumam confundir com o colorau, tá? Mas ele é a páprica picante. Tem a páprica doce, páprica picante e a... Putz, agora esqueci o nome, mas tem mais uma. Eu uso essa aqui, tá? É muito gostosa também na preparação dos alimentos. Depois, gente, nós temos os chocolates. Quais os chocolates que cabem dentro de uma alimentação low carb? Acima de 70%. Aí você vai me dizer, Angélica, mas 70% ainda tem açúcar. Sim, o único que não vai ter açúcar é o chocolate alcalino e o 100%. O restante todos vão ter. Porém, é uma quantidade que a gente pode considerar. Então, o que eu vou fazer na hora de comprar? Aí aqui eu não tenho, agora eu não tenho nenhum em barra para mostrar para vocês. Mas esse aqui, por exemplo, que é o chocolate, né, em pó. Esse aqui você tem 70%, você tem 100% e você pode utilizar. E aí esse aqui é mais para fazer receitas e eu faço o chocolate mesmo desse aqui, eu faço um bombom, que você coloca uma colher desse aqui, uma colher aqui ó, de óleo de coco, mistura, põe um pouquinho do adoçante da tua preferência e coloca em forminha, ele vira chocolate, tá? Aí o chocolate em pó é esse aqui, tá? Eu também costumo usar o cacau em pó alcalino, que esse aqui quase parece uma terra, ele é extremamente forte, tá? Extremamente forte, mas para receita eu gosto de usar ele também. E aí, aqui ó, gente, eu tenho um chocolate 80%. Eu nem abri ainda, deixa eu tentar abrir aqui para mostrar para vocês. Tá, consegui. Esse aqui é o 85%. Então, percebam, olha a cor dele. Esse aqui é um granuladinho. Olhem a cor dele aqui, ó. Deixa eu pôr um pouquinho na mão. Ó, ele é bem pretão. E aí, não se enganem, não basta ser chocolate amargo. Pegue um chocolate amargo, esses que tem no supermercado, vire e compare com chocolate ao leite. Você vai se assustar, porque é praticamente a mesma coisa, tá? Então, é acima de 70%. E aí, você encontrou duas marcas, pegue e compare. Quando a gente fala em relação a ingredientes, o primeiro ingrediente é sempre o que tem mais dentro daquele produto. Por exemplo, a manteiga. Qual é o ingrediente da manteiga? Ó, creme de leite e sal. O primeiro ingrediente é o creme de leite. Então, eu já sei que isso aqui é basicamente creme de leite. Basicamente não, ele é creme de leite, né? Porque ele tem uma pitadinha de sal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Aqui, ó. Deixa eu achar os ingredientes. Cadê eles? Aqui, ó. Ingredientes: cacau em pó e açúcar. Então, o que tem mais? O primeiro ingrediente é cacau em pó. Depois sabemos que ele tem açúcar, mas ele é o último ingrediente, tá? Então, o que terá mais nesse produto aqui é o cacau em pó. Ele vai indo de forma crescente. O primeiro é decrescente, né? O primeiro é o que tem mais, depois o segundo é o segundo que tem mais, o terceiro e por aí vai, tá? Então, você tem que tomar cuidado. Então, quando você vai comprar, por exemplo, uma barra de chocolate, que é 70%, mas o primeiro ingrediente já diz lá açúcar, ele é um bom chocolate? Não, porque o que tem mais dentro dele ali é o açúcar. Então, opte por outra marca. E aí você vai olhando, chega um momento que você escolhe e você acaba não trocando mais de marca, tá? Dentro das farinhas, gente, eu não tenho todas as farinhas aqui, porque eu quase não faço receitas, tá? Mas uma dica que eu sempre dou é a respeito da linhaça, tá? Linhaça marrom, linhaça dourada.
quando você compra ela já moída, ela em contato com o ar, ela oxida. E aí muitas pessoas dizem o seguinte: nossa, eu fiz uma receita, mas ficou extremamente amarga, não consigo comer. Por quê? Por conta disso. Então, eu sempre compro assim, ó, que inclusive é mais barato. Você vai comprar a semente, gente. Ó, você compra a semente de linhaça, tá? Você compra a semente de linhaça e aí você vai ver a tua receita lá. Coloca num potinho assim e deixa lá. Você vai fazer alguma coisa que vá 2 colheres. Então, eu meço 2 colheres ali, coloco dentro do liquidificador, bato, em 1 minutinho tá pronto, tá virado farinha. E eu utilizo e não tem o problema de oxidar, porque ela foi usada imediatamente. Outro coringa muito bom também é a semente de chia, tá? Porém, gente, muito cuidado com a semente de chia. Ela deve ser hidratada. Muitas pessoas gostam, eu inclusive quando não sabia, usava por cima da comida, salpicava, né, em cima dos legumes. Ela deve ser hidratada, tá, gente? Ela pode dar alguns problemas de intestino aí, caso você não hidrate ela, tá? Aí depois, né, a gente tem uma semente eu tenho aqui semente de abóbora. Eu já compro ela assim, verdinha. E aí, crua, né? Aí eu chego em casa, coloco um pouquinho de azeite, esse azeite aqui. Coloco um pouquinho de sal, misturo bem para pegar o sal. Coloco no forno, uns 15 minutinhos, ela fica crocante e parece amendoim. Falando de oleaginosas, as oleaginosas entram todas, né? Que são as castanhas, todos os tipos de castanha, castanha de caju, castanha do Pará. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado, que tem pessoas que acabam comendo as castanhas como pipoca. Pega as castanhas lá e sai comendo a todo momento. E elas têm carboidratos consideráveis. São muito saudáveis, né? Mas tudo, gente, é uma questão de equilíbrio. Então, o que eu ensino para as minhas alunas é entender a fome real. De fato, você está com fome? Se você está com fome real, você vai fazer um bom prato de comida, aonde envolva folhas, aonde envolva legumes, proteína, uma boa fonte de gordura e tá tudo certo. Quando a gente tem vontade de comer, a gente tem vontade de comer aquele brigadeiro, aquela pizza ou aquele bolo, aí a nossa fome é seletiva. E aí depois nós temos a fome de hábito, que é aquela que bateu o relógio, ela veio. Que é aquela quando a gente acorda de manhã, eu tô morrendo de fome. Aí come. Aí depois chega umas 10 horas da manhã, faz lanchinho, depois almoça e por aí segue o baile, né? E passa o dia inteiro comendo. Então, meninas, dentro disso tudo aqui que eu expliquei, logicamente que eu não tenho como trazer todos os alimentos, porque é uma gama enorme de alimentos, apesar das pessoas dizerem, nossa, eu entro na low carb, eu não sei o que comer, como se não tivesse nada para comer, né? Só aqui já tem um monte de coisa. Mas, enfim, saibam fazer as escolhas de vocês. E aí, quando vocês tiverem dúvida, como eu falei lá no início do vídeo, né, a respeito da cebola, se você tiver dúvida, usa o tio Google. Ele te ajuda. As minhas alunas recebem uma tabela no primeiro dia, que é a contagem de carboidratos, que é quanto tem de carboidrato líquido em 100 gramas de abobrinha, por exemplo. E aí ela recebe também 100 gramas de cebola e ela vai poder comparar. O que é melhor ela comer? A abobrinha ou a cebola? Então, se você não tem isso, coloca no tio Google. Quanto tem de... Não precisa nem pôr quanto tem. Se você colocar abobrinha carboidrato, já aparece lá. Então, comece a pesquisar esse tipo de coisa. Porque aí você começa a fazer trocas inteligentes. E para quem, novamente,
quer perder peso de forma eficiente e de uma forma mais rápida, se mantenha nisso aqui. As farinhas, no meu período de emagrecimento, eu conhecia todas as farinhas, eu sabia todas as farinhas que entravam na low carb, mas eu não chegava perto, porque eu queria chegar mais rapidamente na minha manutenção de peso. Então, percebam o que vocês querem, porque vai chegar um momento, quem faz panini todos os dias de manhã, quem faz bolinho todos os dias, quem come lanchinho todos os dias, vai ter mais dificuldade para emagrecer. Então, o meu recado é, para você que quer perder peso de uma forma eficiente, se mantenha no mais simples possível e deixa a receitinha para o final de semana. E aí, né, eu não trouxe aqui a gama dos leites vegetais também que a gente tem, né? Nós temos leite de coco, leite de amêndoas, né? Que vocês podem utilizar ao invés do leite de vaca. Só que eles são um pouquinho caros, né? Então, tem muitas pessoas que fazem, eles são fáceis de fazer de forma caseira. Mas uma coisa que eu recomendo para quem gosta, né, do leite, é que ao invés do leite, então opte pelo creme de leite. Que o creme de leite você coloca, né, mistura com a água e você pode, né, consumir no café aí. Só que também, cuidado, né, não é para ser tomado todos os dias. Aí depois também a gente tem a questão do creme de leite, né? Qual creme de leite usar? O ideal é o creme de leite fresco, aquele que a gente encontra lá na prateleira não, lá no freezer, tá? Lá na parte refrigerada do supermercado. Os de caixinha são muito ruins, porque tem muitos aditivos. E aí, se você não encontrar o creme de leite, esse puro, tá? Você pode fazer o uso do de latinha. Aí também, você vai ver, quando a gente fala de latinha, a pessoa pega qualquer um. Sempre olhar os ingredientes. Dentro, até o momento, o que é melhor é o da Nestlé. Então, aprender a fazer escolhas dentro dessa nova alimentação saudável. É isso que eu queria deixar para